Olá, bom dia. Hoje no TPM tem a presença do Pastor Grazi no nosso momento de reflexão. E ainda tem um bate-papo sobre roupas de alfaiataria e também sobre testamentos. Tudo isso e muito mais no nosso Tudo para a Mulher dessa segunda-feira, que começa agora. E a gente inicia o programa de hoje falando sobre testamentos. Quem está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto é a advogada de família Rochelle Velhinho. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja muito bem-vinda novamente aqui ao programa. A gente resolveu falar sobre esse assunto porque o diretor da Globo, Marcos Paulo, faleceu no início do mês de novembro e ele teve 3 casamentos. E nesses 3 casamentos ele teve 3 filhas e no último casamento dele ele não teve filha nenhuma. Aí teve uma briga na justiça, está havendo uma briga na justiça justamente sobre essa questão dos bens. As filhas do Marcos Paulo não querem que a atual esposa tenha acesso a esses bens. Então, toda essa questão, como está na mídia, a gente trouxe aqui no TPM também para esclarecer. E nada melhor do que a Rochelle Velhinho, que é advogada de família, para falar sobre esse assunto. Tá certo. A questão é polêmica. E nós falamos aqui o ano passado que enquanto o que for discussão nas uniões, nos casamentos, for o patrimônio, sempre terá briga. E é um caso típico desse exemplo. Ele foi casado em separação. O casamento dele com a Antônia Fontenelle, que era a atual companheira dele, foi um casamento, eles casaram no civil, mas em separação de bens. Foi isso, né? Na verdade, foi uma união estável. Uma união estável. Uma união estável, onde pactuaram que ela não teria direito ao patrimônio adquirido na constância daquela união, que é de 6, 7 anos. Tá? Notícia do G1, tá? 60% do dinheiro de Marcos Paulo ficou para Antônia Fontenelle. Essa que foi a decisão. O testamento do diretor foi revelado no documento. O diretor da TV Globo deixou bem claro que 60% de seus investimentos e do que está depositado em sua conta corrente fica para sua companheira. Ou seja, mesmo que eles não tenham casado em comunhão parcial de bens, ele colocou no testamento que ele tinha esse desejo e aí todos, na verdade, não são os bens dele. Isso é o que é a conta dele, é isso? É assim, ó. Eles tinham uma união estável e ela foi formalizada apenas alguns dias, talvez um mês antes da morte. Tá? Ele também tinha, segundo o noticiado, já um testamento. Tá? Só que esse testamento, assim que ele baixou, ficou doente, ele teria feito um aditivo a esse testamento, que é viável, é possível. Só que, assim, nessa forma excepcional de alterar um testamento, ainda esse testamento, essa alteração, esse aditivo, deverá ser confirmado por um juiz. Então, esse 60% desse patrimônio que ele destina, nem é patrimônio, é assim, ó, ele destinou 60% das aplicações de dinheiro. Que não é pouco, porque o salário dele é cerca de 300 mil reais. 300 mil reais e o patrimônio, segundo o noticiado, é de 25 milhões. Né? Só que, assim, é possível, sim, que seja alterado esse testamento, mas vai depender da outorga do judiciário. Um juiz deve avaliar as condições que ele tinha no momento de alterar esse testamento, e aí valida e ela tem direito a 60% dessas aplicações. Porém, não dos bens. Não, porque não poderia. Com certeza. Ele poderia dispor até 50% dos seus bens. Se ele quisesse. Se ele quisesse. E os 50% seriam das 3 herdeiras. Tá? O outro, porém, se ela fosse uma companheira, mas ele fosse casado, essa situação, a mídia não fala. Digamos que ele ainda não formalizasse o divórcio num dos 3 casamentos anteriores. Ele não poderia deixar absolutamente nada para essa companheira, porque dela não seria uma companheira, seria uma concubina. Sim, esse é o porém. Nesse caso... E se ela provasse uma união também? Não, mas aí existe um impedimento legal.
né? Enquanto concubina, existem discussões. Tá? Eu sou da corrente que, se ela fosse de fato, mas ele não formalizasse, porque daí é o Estado. O Estado é que determina como termina aquele casamento que ele já tinha. Tá? Então, eu entendo que ela não poderia receber esse valor nem de testamento. Tá? Então, seria 60% das aplicações e valores. Existem outras discussões ali. As filhas alegam que ele não poderia ter testado nenhum valor para ela, porque eles têm aquele pacto que ela não teria direito à herança. Só que herança é diferente de valores destinados por testamento. Com certeza. Aqui, na notícia, revela: as filhas terão direito a outra parte deste montante e aos imóveis que estavam em nome de Marcos Paulo. Mesmo sem saber ao certo o valor que ficará para a atriz, sabe-se que um diretor do núcleo da emissora ganha muito mais do que R$150 mil mensais. Isso pode ser alterado na justiça? Porque aqui fala que as filhas não ficaram contentes com essa decisão. Não, é que assim, não é que pode ser alterado, sim, porque essa forma de alteração desse testamento, que já existia e que é o que eu tenho conhecimento, era público, tá? Vai depender que um juiz, né, da vara de família diga que é válida aquela última vontade. Segundo está sendo noticiado, ele escreveu. Ele trocou e-mails com o seu advogado, ele escreveu, ele deve ter assinado, já que foi assistido por um profissional do direito. Provavelmente tem a forma legal, que deveria ter 3 testemunhas. Tá? Mas, ainda assim, o Estado, através do juiz, deve dizer se é válido ou não. As filhas podem brigar, mas se um juiz assinar que aquilo é válido, ela vai ter 60% desse patrimônio. Acho justo, porque, assim, viveram 6, 7 anos. Mesmo que ela não tenha tido filhos. Mesmo que, muito menos. Né? Ali o que importava era, nos companheiros, era o amor. Ela cuidou dele, era público e notório, viviam bem. Até porque, se ela quisesse e tivesse a intenção de dar um golpe, já teria tido um filho com ele também. Com certeza. E não teria, porque a vontade foi dos dois de que ela não teria direito à herança, certo? Há uma outra discussão assim que me chocou e que eu, se fosse advogado dela, manteria: o direito individual de moradia. Ela não teve acesso às chaves da casa. Pois é, eu acho isso absurdo. Um desrespeito. Um desrespeito, porque a companheira, mesmo que não tivesse destinado a ela nenhum patrimônio, mesmo que ela não tivesse direito à meação, se é que moravam juntos, precisa morar juntos. Ela não podia morar numa casa e ele noutra. Mas, se ela morava naquela residência final dele, ninguém podia ter fechado nada. Né? Inclusive, se isso aconteceu, ela pode retornar à residência do casal tranquilamente.